Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Mateus capítulo 26, continuando a nossa playlist, Bíblia comentada. No capítulo 26, temos o plano para tirar a vida de Jesus, vemos a unção de Jesus em Betânia, temos também a questão da preparação da Páscoa, Jesus dizendo também que seria traído, a ceia do Senhor, dentre outras coisas, Jesus no Getsêmani, Jesus sendo preso. Vamos começar lendo dos versos 1 ao 5, Mateus capítulo 26. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que, daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Depois de muitos ensinamentos, Jesus anuncia aos seus discípulos o que ocorreria com ele. Nisso, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram para tramar prender a Jesus na traição e matá-lo. Tantos ensinamentos e milagres feitos em favor do povo causou a inveja da liderança judaica, inveja e ódio ao invés de se arrependerem. Mateus 26, agora dos versos 6 ao 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E assim se cumpriu, né? No Evangelho de João, no capítulo 12, dos versos 1 ao 8, temos a identidade dessa mulher. As pessoas ao redor, principalmente Judas Iscariotes, que havia de traí-lo, logo censuraram a mulher por gastar e desperdiçar um perfume de valor tão precioso, porque não enxergavam da forma espiritual. Muitos hoje fazem da mesma forma ao criticarem o mandamento do dízimo e usam o mesmo pretexto que deveria ser usado em benefício dos pobres, mas não é isso que a Bíblia diz. Todos nós, não apenas os de maior poder aquisitivo, podemos separar uma parte de nossas rendas e ajudar aos pobres sem ter que, para isso, mexer no santo dízimo. Versos 14 ao 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? Eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Assim que Judas foi repreendido por Jesus por causa do que ele havia reprovado a Maria Madalena, Judas foi imediatamente aos inimigos de Cristo para atraí-lo. Assim ocorre com muita gente hoje e não dão conta. Quando as coisas não ocorrem como elas esperavam, quando Deus não lhes atende suas orações ou
caprichos, muitos abandonam a Cristo. Não sejamos assim. Ainda que pareça que ou que tudo esteja dando errado, confie em Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que faz, Ele nos conhece melhor que nós mesmos e sabe o que é melhor para nós. Então, o verso 17 vou ler do 17 ao 25 agora. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Jesus havia alertado várias vezes aos seus discípulos que passaria pela morte. Porém, dessa vez ele anuncia que seria traído por um deles. E por mais que fossem falhos e houvessem disputa entre eles, eles não poderiam imaginar algo tão horrível assim e não acusavam um ao outro, mas se entristeceram. Um a um, com pesar no coração, perguntou ao Senhor. E a tristeza era tamanha que não perceberam quando o Senhor disse quem era o traidor. Que, por sinal, só depois que todos fizeram a pergunta, foi que Judas também, para disfarçar, perguntou: acaso sou eu, mestre? Mateus 26, dos versos 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui é instituído o memorial da Santa Ceia, em que devemos relembrar o grande sacrifício de Nosso Senhor por nós, e devemos lembrar de sua aliança, a nova aliança. A nova aliança que constitui um santuário celestial, um sacrifício único e perfeito, um sacerdócio divino humano e a lei de Deus, que é a norma do juízo, em nossa mente e em nosso coração. Desde aquele dia, Jesus não toma do fruto da videira, aguardando tomar no dia em que estaremos reunidos com Ele no reino de Deus. Agora, Cristo tem uma obra a fazer, e a está fazendo enquanto esse dia não chega. Quais sacrifícios você tem que fazer até que Jesus volte? Versos 31 até o 46. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Todos os discípulos, com exceção do traidor, amavam a Jesus. Mas a prova que iriam passar era muito grande e, embora o Senhor tenha dito tantas vezes o que deveria acontecer, eles pareciam não estar preparados e todos fugiriam. O fato de Jesus ter lhes anunciado que todos seriam dispersos, inclusive com mais detalhes do que Pedro faria, mostra o amor dele para seus discípulos. Inclusive, ele diz que depois de tudo que ainda iria acontecer, ele iria encontrá-los com eles na Galileia. Ao chegar ao momento mais crítico de sua missão, Jesus chama Pedro, Tiago e João para lhes ajudarem numa vigília, mas assim como nós hoje, os discípulos estavam sonolentos. Jesus queria preparar os discípulos para a grande prova e juntamente ser auxiliadores por ele nesse momento de tamanha angústia para ele e tão importante na história da humanidade. O destino da humanidade estava dependendo daquela noite no Getsêmani. Jesus se angustiou a ponto de suar sangue, pedindo ao Pai outra forma de salvar a humanidade sem que ele tivesse que tomar o cálice da ira de Deus. Quão grande amor tem Cristo e o Pai por nós! Quão grandioso e terrível sacrifício fez a divindade por nós! Aleluia! Será que podemos continuar sonolentos, com os olhos pesados para as coisas espirituais, dormindo no meio do grande conflito cósmico, no grande dia da expiação escatológico? Mateus 26, versos 47 agora até o 56. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos 12, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder?
Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos, deixando-o, fugiram. A multidão veio prender Jesus. Jesus se antecipa. Até o último momento tentou salvar Judas. O chama carinhosamente de amigo e reforça a todos os que ali estavam o que estava escrito sobre ele. Versos 57 agora até o verso 68. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Jesus, contra as falsas acusações, não respondeu nada. Mas quando o sumo sacerdote o interrogou se Jesus era o Filho de Deus, coisa que Jesus já havia dito a eles em outras vezes, ele afirmou novamente, categoricamente, inclusive ao meu modo de ver, já anunciando a sentença de Caifás. Com relação às falsas acusações, Jesus não teve necessidade de responder, pois todos sabiam que eram mentiras, não haviam sustento nelas. E aí vem o ponto do porquê Jesus foi condenado: por se fazer filho de Deus. E aqui cai por terra também o argumento de certos pastores que dizem que Jesus violou o sábado. Se Jesus já houvesse violado o sábado, ele seria apedrejado. E se Jesus houvesse violado o sábado, ele seria um pecador. Mas de nenhum crime os pecados puderam, de nenhum crime ou pecado puderam condenar Jesus. Como a Bíblia afirma e sabemos, Jesus nunca pecou. E ele mesmo disse, certa vez: Quem de vós me convence de pecado? Ou seja, me aponte um pecado meu? Nenhum, porque Jesus nunca violou o sábado. Ele guardou o sábado, jamais aboliu o sábado, e a igreja continuou guardando o sábado. Jesus não foi condenado, portanto, por falsas acusações, mas por uma acusação verdadeira: ser filho de Deus. Aleluia. Mateus 26, versos 69 até o 75. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada,
a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Jesus, que conhece o nosso íntimo, já havia deixado Pedro avisado do que ocorreria. E isso demonstrou o amor de Jesus a Pedro. E isso ajudou a Pedro nesse momento de maior angústia na vida dele. Ele viu, que por amor a Pedro, Jesus ele já antecipou o que lhe ia acontecer. E também, a todos ali na ceia, ele disse que depois que ressuscitasse iria encontrar com eles, ou seja, já perdoando os pecados que eles iriam cometer, E isso com certeza levou aos discípulos não apenas a tristeza profunda por ter realmente abandonado o mestre, não ter dado crédito às suas palavras, mas os levou ao arrependimento também e à certeza do perdão, que Deus os realmente havia perdoado. No próximo capítulo veremos Mateus 27, quando Jesus é entregue a Pilatos, a crucificação, o sepultamento e etc. Deus te abençoe e que você curta o vídeo, compartilhe, se ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações e acompanhe os estudos que aqui são realizados, porque aqui no canal é tudo para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.